Fala galera, nós vamos ver a timeline perfeita de FNAF. Não vai passar não? Você aperte com muita força o botão de inscrever-se. Fred Brad apreciou isso. A história dessa insanidade chamada FNAF é um tema meio polêmico aqui. Fazem 3 anos desde a última vez que eu tentei colocar todas as peças no lugar dessa trama. Vocês sabem, nós fizemos teorias massivas e bem elaboradas aqui. Mas o jogo virou e de repente não era mais o que pensávamos. E ainda assim, continuamos tentando conectar toda a história de uma forma que fosse satisfatória para nós nerds em busca de lore. Eram tempos tranquilos que Scott não aparecia e dizia que de alguma forma William Afton voltou. Porém, algo mudou de alguns anos pra cá. Parece que o mistério dessa história está finalmente chegando ao fim. Então, eu coloquei em uma sala algumas das pessoas mais inteligentes e importantes para a comunidade de FNAF para discutirmos sobre crimes, coelhos e retcons. Winnie Cross, Art FNAF, Bloody Quinn, Donald, The One Who Clock e Mike Schmidt, roteiristas que fizeram até o documentário. Nós juntos repassamos toda a origem, a fundação, os crimes cometidos, as consequências e o sobrenatural. Então eu resolvi jogar fora tudo que eu sabia sobre esses games, sobre esses personagens, dar um passo para trás, porque eu percebi que o melhor jeito de entender a história de FNAF nesse ponto é saber que não é uma história sobre uma pizzaria mal assombrada, é uma história sobre um pai de família que lentamente enlouqueceu e teve sua queda causada pelas consequências de suas próprias ações. E todos esses eventos se unidos me fez fazer algo que eu prometi pra mim mesmo. Tá, isso realmente pensar, a gente não tem que pensar na pizzaria, a gente tem que começar pelo William Afton. Porque primeiro, tudo começou com esse pai abusivo, né? Realmente. Aí ele teve a invejinha no seu amiguinho, matou a filha dele, aí depois matou as crianças. Porque ele teve inveja do amiguinho ter sucesso. Depois disso, sem querer matou a Cassie. Que obviamente não foi sem querer, gente, porque tava tudo planejado. Esse coelho do capeta tava já planejando tudo, esse coelho do satanás. Que nunca mais iria tentar novamente uma timeline. Mas a timeline perfeita. Eu cobri o máximo de detalhes possíveis de todos os materiais que essa série lançou, porque não é mais somente sobre games, ela já transbordou para fora deles há bastante tempo. Conversando, nós chegamos à conclusão de separar em 3 grandes capítulos, quase que como a do MatPat, só que a minha está certa. E 3 episódios são suficientes. Toma, MacPat! Nossa, o MacPat depois vai cancelar o cara, toma cuidado aí. Para navegarmos de uma forma de storytelling, colocando todas as peças no lugar e respondendo todas as suas perguntas e as perguntas que nenhuma outra pessoa já respondeu. Porque eu quero garantir que essa seja a timeline mais satisfatória que você já viu, sem confusões e sem erros. Até porque dessa vez existe toda uma equipe por trás desse projeto. Eu, Art e Winnie, fomos os Eles criaram uma equipe só pra fazer um vídeo de teoria. Meu Deus. principais roteiristas deste primeiro episódio. Eu queria deixar os créditos a eles, junto com seus canais aqui na descrição. E peguem, né? Não, cara. Tá perfeito, mas pra resolver, uma lore precisa de toda uma equipe. Isso significa que a lore é muito confusa, não é? Me desculpa por falar isso, é por causa que no outro vídeo, na timeline perfeito, ele disse que a lore não era confusa e eu entendi. Então, vamos voltar. Dito isso, se lembra que o Ultimate Guide seria importante nós visitarmos o passado de William e Harry para entendermos a história? Estava certo, mas não somente o passado deles, mas como o passado da franquia Five Nights at Freddy's, o que inspirou tudo. Senhoras e senhores, eu apresento a vocês Nolan Bushnell, o empresário de sucesso e cofundador da Atari, que criaria o restaurante que inspiraria a FNAF. Sim, aquele que você já ouviu falar. Antes de Scott causar pesadelos na geração Z com jogos indie de terror, Nolan já vinha fazendo isso há muito tempo atrás. Mas o foco aqui é na criação de Nolan, seus animatronics. Em entrevistas ele sempre conta sobre a sua inspiração. Quando ele era mais novo, ele viu um espetáculo da Disney chamado Country Bear Jamboree, um show com ursos animatrônicos. Inspiração aí, inspiração. Mais barato na Shopee. Ah não, mano, vou aí, não, calma aí. Era mais novo, ele viu um espetáculo da Disney chamado Country Bear Jamboree, um show com ursos animatronics que tocavam músicas e cantavam entretendo as pessoas. Nolan ficou apaixonado pela ideia. E o resto é história. Mas como vocês sabem, Scott se inspirou nessa história. Nós só não sabíamos até onde. Este pôster desse show misterioso é o único que não se encaixa na lore. Ele não tem espaço na timeline que conhecemos. E isso torna ele especial. Na verdade, essa vitrola torna ele especial.
Parece apenas um detalhe, mas vitrolas, mesmo tendo sua criação em 1877, elas apenas se tornaram de uso popular na década de 40 até 70, fazendo uma pequena revolução na tecnologia na época. E não para por aí. No bilhete existe um destaque para comida não adulterada. O que isso significa? É um detalhe muito específico para ser apenas uma característica de um show. Na verdade, isso nos dá uma data bem específica. Nos Estados Unidos, em 1938, se passou uma lei de segurança alimentar, e alimentos adulterados se tornaram qualquer alimento que não atendia à regulamentação federal. Então, na década de 40, era comum as empresas dizerem que seus alimentos eram não adulterados. Era uma forma de destacar que você seguia as normas de segurança. Então, se estamos falando de um produto da década de 40, não teria como os nossos protagonistas Harry e William Afton serem seus donos. Deus, eles estariam extremamente velhos nos games que viriam mais tarde. FNAF Silver Eyes parece indicar fortemente que Fredbear's abriu na década de 80, estabelecendo uma idade mínima para os nossos protagonistas abrirem seu negócio e ficar de acordo com a timeline. Isso tornaria eles jovens durante esse show misterioso. Então sim, podemos afirmar com certeza que Fredbear's Singing Show tem lugar na década de 40, nesse período de tempo. E sabe o que temos em nossas mãos? Lore! Uma pequena apresentação local que por $50 você poderia aproveitar brinquedos, comidas e assistir a um espetáculo de um urso animatronic que cantava. O que é isso? Era revolucionário! Os jovens William Afton e Harry ficaram admirados e encantados. Isso fascinou eles, que viram naquilo a oportunidade de ter o seu próprio show com seu próprio Fredbear. Então, em meados da década de 80, eles abrem a Fredbear's Family Diner. Descrito como um pequeno restaurante feito de madeira, William e Harry poderiam finalmente dar vida aos seus personagens, divertir as crianças, entretê-las e inspirá-las assim como eles foram inspirados há muito tempo atrás. Mas agora com seus próprios mascotes, que eram trajes únicos, um híbrido que funcionava sozinho no palco e ao mesmo tempo, se fosse nivelado com segurança, funcionaria como um traje, uma criação do gênio Harry. Esse Fredbear era uma inspiração. Spring Bunny era algo especial, era uma criação original da Family Diner, uma criação de William Afton. Um mascote notável, com a aparência de um coelho amarelo com leves tons em dourado, que William vestiria para fazer as apresentações ao lado de seu amigo Harry. Como é mostrado no graphic novel de Silver Eyes, William era obcecado pelo seu traje. Era um traje muito pessoal para ele, era ele, como ele se via. E o fato dele ter usado esse traje para fazer aquelas coisas no futuro mostra muito sobre sua conexão emocional com esse traje em particular. Isso se tornou sua obsessão. Ele possuía agora licantropia, uma... É, né? Tão obsessão que morreu também no rara síndrome psiquiátrica, no qual a pessoa afetada sofre a ilusão de poder se transformar em algo. Claro, é uma teoria, porque é pouco abordada em todas as obras, mas você pode notar a sua clara transformação quando ele veste o traje, e isso é evidente no graphic novel, quando ele coloca apenas a máscara e se torna outra coisa. Começa a agir de uma forma diferente, teatral, com uma voz doce, quase musical, confiante, de uma forma tranquilizadora, uma voz que poderia te convencer a fazer qualquer coisa. No entanto, a pizzaria tinha finalmente dado... Imagina a voz dele assim, ó. Oh, então você é um idiota. Você é idiota. Certo, eles alcançaram seus objetivos, estavam prestes a entrar numa grande era de ascensão e expansão de seu sucesso. Ao longo dos games podemos ver produtos, máscaras, brinquedos e futuramente até um programa de TV deles, para representar como eles entraram de vez no mercado. E não iria parar por aí, logo eles iriam abrir a Fred Fazbear's Pizza, uma rede filial que iria apresentar um novo elenco de novos mascotes, Chica, Bunny, Foxy o Pirata e ele, um Fredbear marrom, Freddy Fazbear. Os personagens aqui eram todos animatronics agora, operados por um endoesqueleto que tornavam eles capazes de se mexer e andar por conta própria, sem necessidade de uma pessoa para operar. Uma criação única da mente de Harry e Emily. Harry era brilhante, ele sempre foi retratado nos livros como uma pessoa mais apaixonada do que William. Ele era um gênio visionário à frente de seu tempo que conseguiu o que William Afton nunca foi capaz. Ele realmente deu vida aos personagens, o que era também o sonho de William desde o começo. Só que Harry fazia isso melhor. William e seu Spring Bunny não eram mais necessários. Ele sequer foi incluído no programa. Aí ele ficou com a raiva e matou seu amiguinho. Não, matou a filha, né? Bem, eu acho que a teoria de eles viram primeiro as coisas quando eram criança, eu acho que tá meio errada. Porque a minha opinião é tipo, em 1940 eles não nasceram. Eles nasceram bem antes. Eles já estariam, tipo, na adolescência. E eles criaram quando viraram adulto. Tipo, com uns 12 anos, 13, 14, 1940. Então em 2008, em 1980 eles estariam já adultos.
porque 14 anos não é muito. E eu não acho que eles viram, eu acho que simplesmente eu acho que o pai do William Afton criou esses bonecos aí, eles ficaram encantados com uns anos, tipo 14, 15, 16. E simplesmente, 16 já explicaria muita coisa, 16. E simplesmente, sabe o que fizeram? Construir sua própria pizzaria, já que não tinha direitos autorais. Vamos continuar. Minha teoria. Programa de TV. Ele agora te inveja. Seu orgulho foi ferido de uma forma que o William jamais iria esquecer. Ele até escreveu em seus diários trechos sobre Harry, cheios de uma inveja insana que beirava a idolatria. Futuramente, vamos descobrir que o William tem sérios problemas com bebidas quando ele volta de carro para casa. É importante ressaltar isso porque esse crime que acontece agora não tem motivações claras nos livros e nos games. É apenas um evento aleatório que acontece para dar início à trama. Porém, agora você tem um contexto da história. Você sabe o que aconteceu com o William, como ele foi humilhado, como ele teve seu sonho roubado. Após mais um dia infernal, sabendo que Harry roubou o sonho dele, ele vai para sua casa, alcoolizado e com mais raiva do que nunca. Mas ele não chega em casa dessa vez, porque em seu caminho de volta, ele encontra trancada para o lado de fora do restaurante Charlie, a filha de Harry, que acabou ali devido a uma brincadeira de mau gosto das outras crianças. William Afton, então no ápice de sua fúria, inveja e rancor, ele teve uma ideia terrivelmente maravilhosa. Ele iria fazer Harry saber como é ter seu sonho roubado, como roubaram dele. Enquanto mais um show acontecia dentro da Family Diner, Afton se aproximou de Charlie e tirou sua vida. Finalmente, ele havia conseguido descontar em alguém todo o seu ressentimento e rancor. É um momento de pura maldade. E aqui é o ponto que ele cruza a linha e se torna o vilão dessa franquia. Harry havia projetado um sistema de segurança para prevenir que as crianças não abandonassem o restaurante, que seria uma espécie de babá, que poderia vagar por todo lugar e ter um maior cuidado com as crianças. Essa marionete então nota Charlie do lado de fora e se aproxima dela pouco antes de desativar por danos causados pela chuva, morrendo junto com ela. Então a Puppet ganha lágrimas em seu rosto, a primeira coisa sobrenatural que acontece nesses games. E esses eventos têm lugar em 1983, segundo o próprio The Fourth Closet, que destaca em um certo momento a data da morte da Charlie, 1983, 100% provado. Não é certo o que aconteceu depois. Uma investigação aconteceu, mas não chegaram a lugar algum. Talvez tiveram uma suspeita. Talvez. Harry então vai trabalhar na Freddy Fazbear's Pizza. E é crucial mencionar que ele não era um cara mau que o William criou em sua cabeça. Harry nunca causou mal a ninguém nessa franquia. Ele é descrito como um cara bom e muito distraído. Ele amava fazer o que fazia. De qualquer forma, em ambas as mídias ele não conseguiu superar a morte de sua filha Charlie. Ele foi retratado como triste e deprimido. E agora você precisa entender o que aconteceu em The Twister Ones e The Fourth Closet. Charlie não morreu da mesma forma. William sequestra ela e Harry, sem conseguir encontrar sua filha, entra em um tormento. Porque, por mais que ela praticamente estivesse morta, ele não achou o corpo. E isso criava uma esperança que o impedia de seguir em frente. E para superar isso tudo, ele criou um robô chamado Ella, que seria uma representação da Charlie para ele. Só que aquilo não era o suficiente. Ele precisava de mais. Então, ele criou um dispositivo que emitia um efeito direto no ser humano. O dispositivo emite 5 ondas sonoras que variam consecutivamente em uma determinada frequência. Primeiro batem uma na outra, depois não batem mais. Sempre que estão no ponto de formar uma sequência previsível, elas se harmonizam e desarmonizam novamente. E assim, conseguem manipular o que o indivíduo estaria vendo, fazendo ele chegar às coisas diferentes de como elas são realmente. E funcionando de uma forma pré-programada, ele usou esse dispositivo na Ella, e assim, trouxe sua filha de volta. Na verdade, ele fez mais de uma versão. 4, está no título. Os dispositivos ou discos de ilusão, como você queira chamar, eles são canônicos. E ela se tornou canônica recentemente em uma arte de um arcade de Security Breach. E essa é a sua ilustração nos livros apresentada em The Freddy Files. 100% provado que sim, Harry projetou os discos para ver Charlie novamente. No entanto, nos games Harry viu o corpo da Charlie. É diferente dela desaparecer. Ele não iria conseguir fazer uma nova versão mais velha dela. Seria perturbador para ele. Então ele descarta essa tecnologia, que logo cai nas mãos de William Afton. Espera, não falamos mais dele, certo? Bem, após se sentir de lado por Harry, William, obcecado pelas criações dele, queria desesperadamente aprender
aprender a criar e ter amor pelas suas criações como Harry tem pelas suas. E se, além de usar apenas um endoesqueleto metálico, por que não projetar eles de uma forma mais avançada? Por que parar por aí? Por que não usar tubos que teriam mais flexibilidade? Ou até mesmo uma estrutura mais moderna? As possibilidades eram infinitas. Ele criou sua própria linha de protótipos, a Afton Robotics, e tudo em uma instalação subterrânea que tinha conexão direta com a sua casa. Muito provavelmente seria um restaurante especial para competir com Harry, ou apenas uma filial da Freddy's. Sabemos que essa instalação data desde os anos 80, e no Private Room você vê o chão e as listras tradicionais da Freddy's. E também podemos ver pelo mapa que ela está conectada diretamente com a Family Diner e sua casa. Sabemos com certeza que era para ser um restaurante porque no livro The Twisted Ones, William tem um restaurante abandonado em uma parte subterrânea da sua casa. As coisas não match. E sim, eu falei sério, ele era conectado com a casa de William. Ele espionava sua casa lá de baixo, ele instalou câmeras para vigiar sua família e até pela vizinhança. Ele também deu um ursinho por seu filho, o Plush Fredbear, que ficaria espionando ele. E Afton também conseguiria manter contato através de um walkie-talkie, porque ele estava fazendo o que fazia de melhor: experimentos. Tem dúvidas? As câmeras do quarto de seu filho têm os nomes de observatório. Era um experimento científico terrível e perverso de seu novo protótipo. The Twisted Ones entra na jogada agora. Lá conhecemos os animatronics Twisted, que são uma das criações mais bizarras de William nos livros. E a mais maneira, ele literalmente criou animatronics que perseguiam pessoas por aí durante a noite. Já tá na hora, até vejo. E durante o dia se escondiam debaixo da terra, fazendo buracos e montes de terras por aí. E o toque especial, eles carregavam em si o disco de ilusão. E ao invés de você ver um animatronic vindo atrás de você, você veria um verdadeiro pesadelo, mais assustador do que era possível construir com materiais reais. E aqui um destaque importante: sem a pré-programação do disco, a forma com que você veria ele seria particular da sua experiência com os animatronics. Uma boa experiência faria você ver eles de uma forma adorável. Já uma experiência ruim faria você ver eles de uma forma terrível, como é exemplificado nesse painel da graphic novel. Então sim, os Nightmares não são pesadelos, eles são bem reais. Bem, por enquanto. E a prova final é que Help Wanted literalmente confirma que em algum momento da história eles existiram por aí. Só que sabemos que não nessa forma. Considerando seus detalhes e os 5 dedos, agora podemos deduzir que eles eram realmente manequins com suas aparências amplificadas. William estava estudando robótica. Ele persistia na sua obsessão de ser como Harry e criar vida em seus projetos. Por isso ele começou a estudar a mente humana, para conseguir através do disco algo que fosse além de tudo que Harry conseguiu. E isso estava afastando Afton de sua família. Ele tinha uma esposa, 2 filhos, uma bebê recém-nascida. William já estava distante de sua família. Ele não tinha empatia por eles. Então sua família abalada seria uma cobaia perfeita para os seus experimentos. Seu filho mais novo em específico. Essa era a razão pela qual ele estava vigiando tudo, com câmeras por toda parte. E temos certeza disso porque um dos montes de terra que os Nightmares fazem enquanto cavam o chão para se esconder durante o dia é possível ser visto perto da casa de William. E podemos até mesmo encontrar suas pegadas. Não essa aqui. E caso você ainda tenha dúvida, basicamente a casa do Midnight Motorist é a mesma de FNAF 4, onde vemos os Nightmares do lado de fora do menu do game. William estava soltando os Nightmares pela vizinhança, e isso estava criando avistamento suspeita das pessoas, que passaram até mesmo a criar lendas e histórias de terror sobre essas criaturas. É melhor você tomar cuidado. Eu ouvi falar que eles ganham vida durante a noite, e se você morrer, eles escondem seu corpo e nunca mais contam a ninguém. O garotinho chorão ficou horrorizado porque ele pensa que pode ter visto uma dessas criaturas na Family Diner. Nessa mesma época, Scott postou em seu site: o que é visto nas sombras pode ser facilmente mal interpretado na mente de uma criança. Não, você se lembra do que viu? A porta de saída é pelo outro caminho. Eu sei, não para por aí. Aqui é o Léo do Futuro com algumas informações privilegiadas para dizer que, aparentemente, o novo e último livro das historinhas de terror do Pizzaplex praticamente confirma toda a nossa teoria, mas também mudou algumas coisas. Em Tales of the Pizzaplex, o último que vai ser em outubro ainda, vai apresentar 4 novas histórias de terror. Editofobia é literalmente FNAF 4. Nela descobrimos que a tecnologia dos discos de ilusão foi realmente descartada, e Afton criou sua própria tecnologia para manipular a mente das pessoas, que seriam gases, aparentemente os mesmos que vemos no subsolo de sua casa. O quarto do garotinho estava cheio desse gás que faziam com que manequins robóticos tivessem suas aparências amplificadas para aquelas criaturas, e ele não foi a única vítima desse lugar. Aparentemente tiveram outras crianças, mas eu vou segurar esse spoiler. Agora você pode continuar. O garotinho chorão estava passando por problemas. Ele já tinha medo dos animatronics e estava sendo torturado com aquelas criaturas vagando pela sua casa durante a noite. Mas não era somente ele que estava passando por problemas. A família Afton inteira, como eu mencionei. William estava tão obcecado que acabou deixando sua esposa sozinha, sem atenção. Ele abandonou ela. Why do you hide inside your wall when there is music in my hall?
simplesmente some da história. Mas temos uma evidência de seu destino em Fazbear Fright 4, Step Closer. Conhecemos uma espécie de paródia da família Afton. E aqui descobrimos que devido à ausência de William, ela pediu divórcio e encontrou outra pessoa. Ela se libertou de Afton, mas abandonou seus filhos no processo. Michael tinha um pai ausente e uma mãe que foi embora e o abandonou. Ele se tornou problemático e rebelde. Era chato tomar conta de seu irmão mais novo. Michael roubou a máscara do Foxy e passou a assustar ele apenas por diversão. E no dia do aniversário dele, ele decidiu dar um presente inesquecível. Fazer uma pegadinha que o assustaria pra sempre. O seu pior pesadelo. Colocar ele perto dos animatronics. O garotinho se debateu, mas o movimento da boca do Fredbear matou ele. Não era pra isso acontecer, era uma brincadeira. O garotinho foi parar no hospital. Nós temos diversos easter eggs que apontam para isso, concluindo com o último minigame quando Michael pede desculpas, quando finalmente escutamos seus batimentos parando. Mas, novamente, como aconteceu com a Charlie, que não morreu de verdade, na página 210 da enciclopédia, descobrimos que ele não morreu pra valer. A sua alma passou a vagar para ele. E ele até mesmo interage com outro personagem morto dentro do livro Survival Logbook. Mais tarde naquele mês, Fredbear's Family Diner é finalmente fechada. Quero dizer, foram 2 mortes relacionadas ao restaurante e sem um culpado. Sem mencionar que os sistemas de Spring Locks eram muito perigosos e não poderiam ser mais usados. Fredbear, Spring Bonnie e até mesmo a Puppet são guardados e deixados fora de serviço por longos bons anos. Nossa próxima parada aqui agora é 1985. Aqui estamos na Freddy Fazbear's Pizza, que permaneceu aberta e a todo vapor. Inclusive, sabemos que os Spring Locks foram usados durante algum momento antes de serem descartados de vez aqui. Right now we have 2 specially designed suits double as both animatronic and suit. Please make sure the spring locks are fastened tight to ensure the animatronic devices remain fixed. Remember to smile, you are the face of Freddy Fazbear's Pizza. E é importante que vocês saibam que eles estão aqui para entender o que Afton vai fazer este ano. Falando nele, Afton nunca parou seus experimentos. Ele continuava em seu bunker esquisito com suas obsessões em tentar criar. E sabemos até mesmo de um incidente que aconteceu ali. After learning of an unfortunate incident at the sister location involving multiple and simultaneous spring lock failures, the company has deemed the suit temporarily unfit for employees. Adendo que esse provavelmente é o traje de Spring Lock danificado que encontramos em outro game mais tarde. William havia fracassado de novo. As suas tentativas de dar vida às criações como Harry não aconteciam da mesma forma. Ele não amava suas criações. Como ele mesmo dizia, ele queria amar aquilo como Harry amava. Mas no fundo ele sabia o que fazer. Ele sabia o que deveria fazer para amá-las. Ele teria que fazer aquilo novamente. 26 de junho de 1985. William ainda era importante para Fazbear e tinha acesso total ao local. Ele pegou seu antigo traje de Spring Bonnie e atraiu 5 crianças para os fundos do restaurante. A primeira foi Suzy, que havia perdido seu cachorro. Ela ficou arrasada. William disse que ele estava bem para atraí-la, o que ela nunca mais esqueceu. Jeremy foi abandonado na pizzaria por pais pouco cuidadosos. Depois Fritz e, por fim, os 2 aniversariantes Gabriel e Cassidy, aquela que ele não deveria ter matado. Agora, William tinha corpos com ele e não iria deixá-los ali. Ele tinha planos para eles, algo especial, a sua criação. William colocou os corpos das crianças mortas dentro dos animatronics. Gabriel e Freddy, Jeremy e Bonnie, Suzy na Chica e Cassidy no... Oh, não havia mais animatronics. Espera, ainda existia um traje descartado. Um traje velho guardado fora de serviço. O antigo Fredbear, que agora estava velho, sem cor. O Golden Freddy. Essa foi a grande criação de William. Todos rapidamente tinham tomado conta. Moleque, até agora eu tô concordando 100% com essa teoria. Tirando aquela parte do início, mas o início, né, galera? Mano, até agora tá parecendo muito real. Que é história real, mano? Não, porque se o Scott Calton falar que não é assim, não, eu juro que eu vou pegar ele nessa aí. Mentira. Gente, é a história dele, ele que pensa como é a história. Mas, mano, essa teoria é perfeita. Essa é a timeline realmente perfeita. Os jornais Vamos começaram a continuar. noticiar. 5 crianças agora estavam conectadas a um incidente que aconteceu na Freddy Fazbear's Pizza. Estavam nas câmeras de segurança. Um homem vestido como mascote atrás das crianças. E a Fazbear sabia o traje que tinha sido usado. Spring Bonnie animatronic has been noticeably moved. Era o traje dele. Era o traje do esquisito do William Afton. Por que as autoridades não prenderam ele? Sabemos que eles tentaram. William foi sim detido, mas não dava para ver seu rosto nas gravações. E não havia corpos em lugar algum.
Então, ele saiu pela porta da frente da delegacia. Ele tinha matado aquelas crianças. Clay sabia, todo o departamento de polícia sabia. O sujeito esteve no restaurante em todos os dias que ocorreram os desaparecimentos. Mas não tinha nada que pudesse ser feito. Harry e a Vesper não queriam mais William por perto. O que aconteceu com a Charlie havia acontecido novamente. Harry estava cansado de tudo aquilo. Ele passa os direitos da empresa para um CEO misterioso. Mais tarde naquela semana, um odor começou a sair dos animatronics. Os pais notaram que parecia ser sangue e muco ao redor dos olhos e boca dos animatronics. Por causa disso, a Fazbear teve problemas com a segurança sanitária e acabou tendo que fechar algumas partes de seu restaurante. William perdia acesso ao seu traje aqui. Previously mentioned safe rooms are being sealed at most locations, including this one. Depois, novamente, eles foram ameaçados. Os animatronics pareciam estragados, carcaças com um odor insuportável. Então, Freddy Fazbear's Pizza finalmente anuncia seu fechamento, para o bem de todos. Mas Afton não tinha acabado. Ele amou pela primeira vez o que criou. E não somente isso, passaram a existir rumores que os animatronics que ele fez eram especiais agora, de uma forma terrível. Aqueles velhos e esquisitos animatronics estavam vagando pela noite. Pareciam estar possuídos. Até pessoas comuns estavam achando o comportamento deles meio fora do padrão. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking that it can go anywhere. Afton precisava ver com seus próprios olhos a sua criação. Se fosse verdade, era algo muito além do que ele imaginou. Será que ele tinha dado vida a eles? William tinha algo especial em suas mãos, finalmente. Ele precisava testar. O ano é 1987. Freddy Fazbear's Pizza anuncia uma nova reabertura nos jornais, com mais fama do que nunca pelos rumores. Era a oportunidade perfeita. Ele iria novamente para Freddy Fazbear's e... Espera, ele não poderia fazer nada. Após a saída de Harry da Fazbear, a nova direção para não cometer os erros anteriores criaram uma nova linha de animatronics. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility, but most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Eles iriam reconhecer qualquer pessoa suspeita que se aproximasse de lá. Então, William precisou tramar um plano. Ele trocou de nome e se passou por um guarda noturno, passando despercebido por todos. William foi até os fundos onde estavam descartados os antigos animatronics. Ele não tinha acesso mais ao Springbone, mas ele tinha acesso ao Fredbear. E como vemos nesse desenho que aparece em um certo momento, William, usando o traje de Fredbear, tirou a vida de 5 novas crianças. Mas dessa vez, ele manteve os corpos longe dos trajes. Ele queria saber o que aconteceria. E para sua surpresa, ele viu o antigo Freddy vagando sozinho por aí, seguindo a Puppet. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo sobre aquelas carcaças de animatronics? Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. Now none of them are acting right. Listen, just... William ficou assustado pela primeira vez, mas curioso, ele pede para ser mandado para o turno do dia antes das investigações serem iniciadas, usando a justificativa de que os animatronics estavam agindo de uma forma estranha. The first guy finished his week but complained about conditions. We switched him over to day shift. Freddy Fazbear's Pizza tem que esconder o máximo possível esse crime para não danificar de vez a imagem da empresa. Nem sequer seu novo segurança poderia saber. I can personally assure you that whatever is going on out there, however tragic it may be, has nothing to do with our establishment. It's just all rumor and speculation. People trying to make a buck, you know. Our guard during the day has reported nothing unusual. Jeremy, apenas um rapaz comum, assume o lugar de William sendo guarda noturno, o que era para ser um emprego de verão, mas que não duraria uma semana. There's been somewhat of an investigation going on. We may end up having to close for a few days. From what I understand, the building is on lockdown. No one is allowed in or out, you know, especially concerning any previous employees. What on earth are you doing there? The place is closed down, at least for a while. Em sua sexta noite, Jeremy é transferido para o turno do dia para cuidar de uma festa. Afinal, Afton tinha desaparecido. We have one more event scheduled for tomorrow, a birthday. You'll be on day shift. Wear your uniform. Stay close to the animatronics and make sure they don't hurt anyone, okay? E a prova de que Jeremy saiu vivo dali está no Survival Logbook. Eu estava no turno da noite há apenas uma semana. Fiquei muito aliviado por ser transferido para o turno do dia. Há muito estresse em trabalhar da meia-noite até às 6. Meu chefe me disse que os animatronics estavam agindo de forma estranha, quase agressiva com a equipe. Mas eu não iria deixar isso me assustar. Depois do trabalho, eu tive a sensação de que estava sendo seguido até minha casa. Ele foi bem para sua casa naquele dia e recebeu seu pagamento. E também viu nos jornais que a Fazbear iria fechar novamente. Os animatronics seriam descartados devido a possíveis complicações. Porém, os personagens originais seriam mantidos na esperança de uma possível reorganização da empresa em um lugar menor. Ótimo, ele não iria precisar mais trabalhar lá. Apenas mais um último trabalho para vigiar os animatronics que andavam para não machucarem nenhuma criança. O que poderia dar errado?
they used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe. Um incidente aconteceu. Alguém foi mordido aquele dia. E não temos informações se foi Jeremy, uma criança, um convidado, mas o que você quer saber é quem deu a mordida de 87. Essa aqui é literalmente uma pegadinha que Scott pregou na gente. Todos os possíveis candidatos têm pistas que apontam para eles. Existe um glitch em FNAF 1 que se você digitar 1987, você toma um jumpscare do Golden Freddy. Mas... Where's my beak? Lodged in your forehead, of course. Porém, eu e minha equipe de roteiristas decidimos que o mais propício a fazer isso é a Mangle. Não existe motivações para serem Golden Freddy e a Tika remove o bico apenas por estética, segundo o próprio Scott Cawthon. Mangle deu a mordida de 87, que foi responsável pelo fechamento definitivo da Freddy Fazbear. Quer dizer, é definitivo, certo? Eles não retomariam esse negócio. Quer dizer, existe um assassino solto por aí, tramando algo, um novo plano, algo perturbador, sei lá. Mas é apenas uma teoria, uma grande massa. Eu sei, o filme Vamos lá, Five Nights at parte Freddy's 2, já olha. saiu. E eu já estou editando um vídeo sobre ele. Enquanto isso, você pode aproveitar essa parte da timeline, que foi justamente a que foi adaptada para cinemas. Então já comenta aí embaixo quais foram as mudanças que você já viu. Olá, internet! Sejam bem-vindos ao seu programa, que tem um novo nome agora, mas que continua sendo o mesmo. Nós falamos sobre o FNAF. Na primeira parte, conhecemos a origem da criação da Fazbear. Descobrimos que o William, alimentado pela inveja, ciúmes e ressentimento, tirou a vida da filha de seu melhor amigo Harry. Aquela morte mudou William, que desencadeou. Apontei que eu voltei. E nós fizemos novamente. Beijinho Shokai, você meio doce, meio ácido. Beijinho é o boticário. Capítulo 2, a queda de Afra. Hello, fans of Brazil. In this perfect timeline, you will know my rise, my creation, and also my fall. But, you know, I always come back. Esse é Matthew Curtis, o nosso William Afton aqui no canal. E também ele é um ator muito famoso que fez diversos personagens da franquia. Ele está em Ultimate Custom Night, Security Breach e gravou algumas coisinhas comigo. Eu espero que vocês gostem, literalmente. Deixe um gostei aí embaixo. And remember to follow Leon so we can make more FNAF theories. Após a mordida de 87, a Freddy realmente se reorganizou em um lugar menor e com os antigos animatronics. Só que dessa vez eles foram reformados e limpos para um novo show, como é apontado em um fast fact não utilizado de FNAF AR, que dizia que a Freddy's ainda tinha a pizza temática mais deliciosa nesse ano de 1993, mostrando que houve sim uma pequena abertura nessa época. Existiu um último lampejo de seu potencial. As pessoas gostavam, aquilo continuava incrível para as crianças, mas era Freddy Fazbear's Pizza, o lugar onde supostamente crianças desapareceram. Um lugar cheio de boatos, lendas e suspeita das pessoas. Aos poucos, o lugar foi perdendo a essência do que já foi. As pessoas não se sentiam mais confortáveis ali. O que eu posso dizer é que a Freddy's funcionou de forma esporádica, mas já era um lugar sem dinheiro, fama e abandonado. Você pode ver teias de aranhas ou lixos jogados por aí, como copos e papéis. O lugar sequer era limpo mais, além de ter uma câmera quebrada e ver apenas geradores de energia limitada. A Freddy's só queria gastar dinheiro agora com um porta-voz. Ela deixou ele encarregado de cuidar da propriedade. Ele seria responsável por contratar alguns seguranças noturnos, mas ele sequer estava conseguindo isso. Ninguém queria trabalhar lá após alguns seguranças desaparecerem, já que as condições eram... Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Then there's a chance that maybe they'll think that you're an empty costume instead. They might try to stuff a metal skeleton into you. It's best just not to get caught. Em outro fast fact não utilizado, descobrimos que a profissão de guarda noturno se tornou a mais perigosa dos Estados Unidos em 1993. Nesta época, um guarda até tentou. Eu chequei as câmeras de segurança através de todas as transmissões, até voltar para Pirate Cove novamente, onde poderia estar Foxy. De repente, houve um
como se fossem passos de animatronics. Virei para a esquerda e... Ele sobreviveu, mas não iria voltar para aquele lugar. Esse porta-voz da Fazbear, além de ter feito um guia de sobrevivência, quer dizer, segurança, decidiu gravar algumas fitas para tentar ajudar quem assumiria na próxima semana, já que ele teria que ser o próprio guarda dessa vez, por não encontrar nenhum voluntário. Então, ele lida com isso enquanto faz suas gravações. I wanted to record a message for you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll do fine. Ele estava prestes a concluir sua semana, mas as coisas tomaram um rumo sombrio. Aquelas coisas estavam mais agressivas do que antes, deixando-o com a terrível sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Em um momento de desespero, ele percebeu que talvez não sairia dali com vida. Já sem esperanças, ele faz um último pedido para que ele verificasse seu corpo depois. Talvez não fosse tão mau seu destino. It's been a bad night here for me. I'm kind of glad that I recorded my messages for you. Hey, do me a favor. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I'm gonna try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. No. Oh no. O misterioso voluntário que assume é Michael. Agora, um rapaz crescido que carregava o peso insuportável de ser o causador do acidente que tirou a vida de seu próprio irmão. Essa culpa o corroía dia após dia, como uma sombra constante. No entanto, agora restava apenas uma pessoa em sua vida, a sua irmã mais nova, Elizabeth. Ele sabia que era a sua chance de se redimir dos erros do passado e finalmente fazer a coisa certa. Ele iria cuidar dela, já que William, o pai deles, era negligente com seus filhos. Segundo The Fourth Closet, ele os maltratava e não gostava da existência deles. Definitivamente o pior pai do ano. Ele continuava focado em seus projetos dentro do seu bunker subterrâneo esquisito. E a esse ponto, ele já é o cientista louco que vocês conhecem. Seus filhos abandonados precisavam sobreviver de alguma forma. Ele aceita o trabalho de segurança na Freddy's. No filme podemos ver que ele leva ela para o trabalho por não ter dinheiro nem para uma babá. Aqui ele usa a identidade de Mike Schmidt. Possivelmente ele não queria ser associado às acusações e suspeitas de seu pai. Ele era um suspeito dos assassinatos. Mas dessa vez seria diferente. Michael seria o segurança. E agora você precisa de uma das informações mais recentes de um livro que acabou de lançar, Tales from the Pizzaplex 8. Ele apresenta 4 novas histórias de terror e a que nos interessa é Alone Together. Lá conhecemos os 5 sinais de que você está sendo assombrado por um fantasma. 2. A clássica sensação de que tem algo de errado acontecendo. Você começa a sentir calafrios, formigamentos nos braços ou nas costas quando eles estão perto de você. 3. Pode haver movimentos repentinos de objetos ou sons inesperados. 4. Se eles realmente se apegam a você, às vezes você pode ouvir seus pensamentos em sua cabeça. 5. E se você for realmente talentoso, e isso é muito raro, você pode até ver os fantasmas com seus próprios olhos. Em FNAF 1 não vemos nenhuma das crianças desaparecidas além disso aqui na parede, mas foi corrigido no filme já que Michael, em algumas certas sequências, consegue ver elas. E claro, o mais importante que eu deixei por último, você começa a ter sonhos engraçados e flashes de memórias que não são suas. É como se eles possuíssem seus pensamentos. O Michael tem sua mente invadida. Aqueles fantasmas parecem querer mostrar algo a ele. E após ele finalizar o seu turno e ir para casa dormir, ele tem pesadelos. Michael se vê no corpo de seu irmão passando por aqueles experimentos terríveis. Deixando claro, toda a gameplay de FNAF 4 é Michael sonhando em FNAF 1. Se você prestar atenção, a gameplay e mecânica de FNAF 4 é um espelho da de FNAF 1. Em ambos, o Bonnie vem pela esquerda, fica pela direita e é replicada a mecânica do Fox saindo do armário lentamente como era na Pirate Cove, pouco antes de te atacar. E o Freddy só aparece se você deixar a cama no escuro. Assim como em FNAF 1, ele só anda pelo escuro. Esse pesadelo era uma mistura entre memórias e o trabalho atual de Michael. Na gameplay de FNAF 4, até podemos ouvir as chamadas de FNAF 1 bem ao fundo, misturado com o som ambiente. Calma aí. FNAF 1. Pesadelo de Michael, acho que não. Porque pensa, na outra timeline... Não, nessa timeline mesmo, você disse... Peraí. Você disse que, tipo, os seguranças estavam vendo. A única explicação para os seguranças desaparecerem na Fazbear 1 seria que quem sonhou tudo isso. E seu pai, na verdade, não é o assassino, né?
Tá, um pouco loucura, mas eu vou continuar. Mostrando que é uma recriação da mente de Michael. Ele estava tendo aqueles pesadelos. Em seu guia de segurança tem uma página que diz para ele descrever seus sonhos recentes. E Michael desenha um Nightmare Animatronic. Em FNAF 2 também temos Ah, sequências que não, é mostram o 4. Não é um 1, é um 4, peraí. saindo do armário lentamente como era na Pirate Cove, pouco antes de te atacar. E o Freddy só aparece se você deixar a cama no escuro. Assim como em FNAF 1, ele só anda pelo escuro. Esse pesadelo era uma mistura entre memórias e o trabalho atual de Michael. Na gameplay de FNAF 4, até podemos ouvir as chamadas de FNAF 1 bem ao fundo, misturada com o som ambiente. Mostrando que é uma recriação da mente de Michael. Ele estava tendo aqueles pesadelos. Em seu guia de segurança tem uma página que diz para ele descrever seus sonhos recentes. E Michael desenha um Nightmare Animatronic. Em FNAF 2 também temos sequências que mostram lembranças de uma das crianças após ter sido morta. Nos arquivos do jogo, essas sequências estão nomeadas como sonhos. Só não sabíamos quem estava sonhando. Michael estava tendo aqueles pesadelos. Aquelas almas estavam tentando mostrar para Michael o que aconteceu com elas. Daquela forma caótica. Será que todos aqueles boatos envolvendo seu pai eram verdades? Isso era possível? Michael sabia quem era seu pai. Ele conhecia seu lado sombrio. Mas ele chegou a ponto de torturar seu próprio filho. Ele teria cometido aqueles assassinatos brutais e escondido os corpos daquelas crianças. Aqueles robôs estavam assombrados agora. A rápida confirmação de toda essa hipótese vem quando ele escuta a última gravação do porta-voz da Fazbear, onde ele morre nas mãos dos animatronics. Não eram defeitos, eles estavam realmente assombrados e atacando as pessoas. Ele tinha que investigar o que havia neles e ver se o porta-voz ainda estava vivo. E isso é uma das possíveis motivações de Michael voltar mais uma noite extra no game e ser demitido por tentar mexer nos animatronics. Em 1993, após Michael ser chutado da Freddy Fazbear's Pizza, ela decreta falência e fecha o lugar, mesmo após lutar anos para continuar no mercado. Mas todo o seu histórico conturbado, somado aos desaparecimentos de guardas, fez a Freddy's ter seu nome sujo de vez. Embora não existisse mais um restaurante físico, a marca vivia de produtos de localizações irmãs. E isso não é o mesmo que filial. Eram outros restaurantes que usavam seus produtos e animatronics sob outro nome e empresa. Por exemplo, em Tales from the Pizzaplex 4 sobre Mechanophobia, conhecemos um dos mais legais, que é um parque aquático que existia nessa época. E ele comercializava produtos da Freddy's. E também sabemos que existia algo privado, que mais tarde na timeline vamos descobrir que fazia tanto dinheiro quanto os produtos principais. Eu vou deixar esse algo privado para a mente de vocês. Uma dessas localizações irmãs era a Afton Robotics, uma empresa de William Afton, que claro, continuava trabalhando com os produtos da Freddy's em seu mais novo restaurante, Chica's Party World. William realmente mergulhou fundo em seus projetos, e ele fez seu próprio restaurante como uma variante da personagem Chica, agora usando sua própria tecnologia para animatronics. Ela comandava esse show junto com Music Man, Egg Baby, uma nova Security Puppet e o protótipo de um novo Freddy Fazbear, só que cinza, de olhos amarelos. Esse aqui em particular foi apresentado em The Fourth Closet. Ele é destacado na capa e podemos ver seu Endo em Sister Location e sua cabeça em game mais tarde. Essa formação foram as primeiras grandes obras de William. Ele finalmente estava descobrindo seu potencial, mas nenhum deles chegava perto do que seria a maior criação de William Afton, Circus Baby, uma robô de 2 metros. She can dance, she can sing, she can even dispense ice cream. Era a maior criação de William. Era a obra de sua vida. Claro, tinha Spring Bonnie e aquelas coisas assombradas da Freddy's, mas Baby era diferente. Ela era especial para ele. Ela precisava de um show só pra ela. Circus Baby Pizza World. Junto com ela, William construiria uma nova linha de mascotes. Um novo Foxy, uma personagem inédita que seria baseada na sua esposa. Ela nunca mais iria abandonar ele. Eu escutei as críticas. Eu quero lembrar vocês que a música feita pela Ballora claramente veio das falas da esposa de William. E para dar um ponto final a isso, o próprio Scott Cawthon exigiu escrever a letra da música. And he needed a song written for that particular character. So when I got the audition, I wrote the song on the spot and with the lines he provided, and that's probably what helped me get the gig. Why do you hide inside these walls? Yeah. That one. You made Yeah. that.
Yeah. That's awesome. O novo Freddy e a sua protagonista, Circus Baby. Esses eram os Funtime Animatronics, mas eles não eram apenas animatronics. Eles eram os animatronics de William. Eles foram projetados com tanques de armazenamento, imitadores de voz, sensor de proximidades, rastreamento de paz e, mais importante, uma garra feita para capturar crianças. Baby e Funtime Freddy foram projetados para capturar crianças, enquanto Funtime Fox e Ballora foram projetados para rastrear quantas crianças haviam no ambiente e distrair os demais, deixando o caminho livre para o seu parceiro fazer o trabalho. William, a esse ponto, sabia sobre a possessão. Ele queria capturar crianças para poder estudar suas almas. É por isso que ele queria um mecanismo chamado Scooper para poder extrair e estudar como aquilo funcionava. Ele estava obcecado. Ele criou todo um show para dar início a seu plano, até que... I would always count the children. There were 4, then 3, then 2, then 1. I was no longer myself. Elizabeth, sua filha, havia sido morta. Ela estragou a Baby. Ok, novamente, precisamos falar sobre o livro The Fourth Closet. Elizabeth morre exatamente da mesma forma. Ela começa a passar algum tempo com William e sem querer fica sozinha com a Baby. E a possessão da Baby é uma das coisas mais complexas dessa franquia. Ela sabe que está possuída e ao mesmo tempo não. Ela é Elizabeth e Baby ao mesmo tempo. E aqui entra o conflito, já que William odiava seus filhos. Mas... ele amava Baby, ela era especial para ele, era sua obra-prima. E agora, aquela criança insuportável havia tomado conta do corpo dela, já que seus olhos mudaram de cor. Tinha agora a cor dos olhos dela. Aquela garota havia estragado seu trabalho. And the Fourth Closet e na graphic novel, a relação entre eles é pesada e difícil de ler. Ele odiava a ideia de que logo ela, estava possuindo algo que era realmente especial para ele. Ele menosprezava ela. Enquanto Elizabeth, ele era seu amado pai. Será que ele iria amar ela algum dia? Eu queria tanto estar naquele palco. Mas era sempre ela. Todo o amor dele era para ela. Ele era obcecado por ela. Trabalhava nela o dia todo. Eu queria ser ela, o foco da atenção, o centro do mundo dele. Ela passa o livro em busca da aprovação dele, de seu reconhecimento ou qualquer palavra de afeto. Esse abuso psicológico é presente nos games também. Ele passa a dar descargas elétricas nela. William menosprezava ela. Por sua culpa, ele teria que cancelar seu novo show, inventando uma desculpa de vazamento de gás, já que aquela garota havia atrapalhado seus planos no primeiro dia. Did you know that I was on stage once? Only one day. Eles tiveram que cancelar durante a madrugada e removeram tudo. Todos os robôs são rapidamente movidos para sua antiga instalação subterrânea, que agora era um grande armazém da Afton Robotics, onde William tentaria uma saída para se manter no mercado, vendendo acessórios de aniversários e com o Circus Baby Entertainment and Rentals, uma espécie de segundo plano onde ele alugaria os animatronics para festas. Mas presa lá embaixo naquele lugar de manutenções, Elizabeth não poderia mostrar que ainda poderia ser uma boa filha, que poderia dar orgulho a ele. Ela precisava sair dali. William sabia que Michael eventualmente notaria o sumiço de sua irmã e talvez fosse uma pedra no seu caminho. Então ele tinha que fazer seus experimentos o mais rápido possível. Seria muito difícil alguém alugar 2 animatronics específicos ao mesmo tempo. E seu show de fachada tinha no máximo o Egg Baby, que era um coletor de dado. Ele não iria coletar alma nenhuma. Mas espera, ele tinha almas. Aquelas coisas que estavam jogadas na Freddy's. Como ele não pensou nisso antes? William iria direto para Freddy's novamente e ele sabia da mordida de 87. Aquilo foi noticiado. Aquela mordida era pra ele. William, atento, invade a abandonada Freddy's. Ele se esconde dentro da Safe Room, lugar no qual os animatronics não sabiam que existia. One extra room that is not included in the digital map layouts programmed to the animatronics or security system. Assim que Afton está dentro do velho restaurante, alguma coisa surge, algo estranho. Uma sombra que passa a guiar aquelas almas caóticas e atormentadas até Afton. Eles vão vagando até ele, mas por não encontrá-los são surpreendidos. William queria os pedaços daqueles velhos animatronics. O segredo deveria estar escondido ali. Ele se esconde e destrói cada um deles, um por um, até conseguir os pedaços suficientes para poder fazer seus experimentos. Afinal, Afton fez uma descoberta incrível, algo que seria conhecido como Remnant, que era algo como uma energia de alma, sendo fisicamente uma esfera brilhante, que de forma simples são as memórias de uma alma fundidas ao metal. Por isso ele estava ali, para pegar parte desse metal dos robôs. Em termos não científicos, é como se o metal estivesse assombrado. Ao transformar aquele metal em um fluido ardente usando uma fornalha, ele viu diante de si uma substância líquida que parecia conter os segredos mais profundos da própria existência. Seria possível infundir essa essência em suas criações? Ele precisava testar.
Star. Quando ele viu aquele amontoado de metal que outrora era sem vida, agora se movendo sozinho, ele tinha certeza, estava vivo. Ele desvendou os segredos da própria vida, mas algo estava errado. Seus robôs se tornaram criaturas caóticas, violentas, eram partes de almas retorcidas, raivosas. Eles estavam piores do que eram antes. William teve que desenvolver um mecanismo para controlá-los. Eles eram domados como animais à base de choque. Todo o seu complexo, agora Sister Location, foi desenvolvido para mantê-los presos, enquanto William aperfeiçoava seus trabalhos. Salas controladas e escuras, onde os técnicos usariam os mecanismos para fazer manutenções, enquanto William criava uma inteligência artificial que cuidaria para que eles não escapassem da instalação. William estava concluindo seu plano, finalmente, mas ele teria que voltar para Freddy's novamente. Ele estava esquecendo seu amado traje preso lá. Porém, em algum momento ele é confrontado por Michael, que a esse ponto já sabia de tudo. Ele queria a verdade sobre sua irmã, onde ela estava. William, sabendo do temperamento daquelas criaturas, revela toda a verdade para Michael. Ele não tinha mais medo. Michael jamais sairia vivo daquele lugar. O quê? Ela foi atacada? Ele precisava ir pra lá. Um adendo que, embora a gente não tenha nada sobre essa interação, a gente sabe que ela existiu através de outro diálogo futuro. Quando William invadiu novamente a abandonada Freddy's, ele se deparou com algo absolutamente inimaginável. Algo além da compreensão humana. Seriam fantasmas, partes daquelas almas que ficaram presas aqui e agora voltaram para ter sua vingança. Se esconder na safe room não iria funcionar mais. Uma das coisas se aproximou dele. No auge do desespero, ele se viu sem alternativas. Mas seu traje, o Spring Bonnie, ainda estava ali para salvá-lo. Ele vestiu mais uma vez. A ironia cruel da situação não escapou. Aquelas coisas realmente acreditavam que poderiam parar sua pesquisa. É sério, a obra de sua vida, sua descoberta mais grandiosa. Trajes Springlogs, quando entram em contato direto com a água, se tornam mais perigosas do que já são. Elas podem se fechar a qualquer instante, perfurando quem esteja dentro. Talvez por movimentos rápidos, por estar velho, tanto faz. A única coisa que importava agora isso era seu fim. Toda sua longa jornada terminava aqui. Ele estava tão próximo de alcançar o inimaginável. Esse não poderia ser seu destino. Afton tinha medo de morrer. Ele precisava viver. Ele não poderia morrer ali. Eu sei, vocês querem mais. Ainda restam 4 páginas para a gente finalizar. Esse vídeo é patrocinado por Five Nights at Freddy's e os novos livros da série Pavores de Fazbear. É a mais recente série de livros da Intrínseca e já estão disponíveis para compra na Amazon pelo primeiro link da descrição. 8 meses após o lançamento do filme. Todos do YouTube já fizeram suas análises, investigaram cada campo. Crianças, 6 na verdade, 6 chapeuzinhos de aniversário. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, Golden Freddy. Bom, gente. Peraí. Tchau.